Tudo naquele dia parecia uma encenação triste, como se minha vida estivesse sendo escrita por mãos que não eram as minhas. O vestido branco, com rendas delicadas e um laço singelo nas costas, nunca foi costurado para um conto de fadas, mas para uma dívida. Enquanto me olhava no espelho do quarto antigo da minha mãe, vi nos meus próprios olhos uma mistura de medo e resignação. Eu tinha 18 anos, recém-chegada à vida adulta, mas já sentia o peso de decisões que não escolhi. Lá fora, os convidados cochichavam, comentando baixinho algo que ninguém tinha coragem de dizer em voz alta. Todos sabiam. E mesmo assim, estavam ali. O homem que me esperava no altar tinha mais do que o triplo da minha idade, e seu olhar parecia atravessar minha pele como uma lupa cruel. Ele não sorria, apenas me observava como se estivesse comprando algo raro, algo que precisava conservar e controlar. Quando entrei na igreja de braços dados com minha mãe, ela mal conseguia me encarar. Sua mão tremia levemente, e eu podia ouvir sua respiração entrecortada, tentando conter as lágrimas. Ela dizia que estava fazendo o melhor por nós duas. Que ele havia nos salvado. Mas nada daquilo parecia salvação. Era um contrato. E eu era a cláusula principal. Durante a cerimônia, tudo se desenrolou como em câmera lenta. As palavras do padre se arrastavam, e cada vez que ele dizia união, companheirismo ou amor, eu sentia um nó na garganta. O homem ao meu lado, de terno escuro e relógio de ouro, mantinha uma expressão impassível, como se estivesse apenas esperando o momento de assinar um documento. Ele não tocou minha mão com carinho, nem me lançou um olhar de ternura. Era tudo frio, meticuloso, quase técnico. Quando o beijo foi anunciado, ele apenas encostou seus lábios nos meus como quem sela um negócio. Eu queria desaparecer. Na pequena recepção, a comida era farta, mas eu não sentia gosto de nada. As senhoras mais velhas vinham me dar conselhos disfarçados de elogios, e os homens me olhavam com um misto de pena e curiosidade. Alguns sabiam da dívida que minha mãe tinha com ele, outros apenas imaginavam. A dívida, diziam, era impagável. E o preço mais fácil de negociar foi a minha juventude. Meu corpo. Minha liberdade. Lembro de uma garotinha que me olhou com olhos grandes e perguntou se eu era feliz. Não consegui responder. Apenas sorri. A criança sorriu de volta, mas logo foi levada pela mãe, que cochichou algo no ouvido dela, como se eu fosse um exemplo do que não ser. A noite caiu, e fomos levados para a casa dele, agora minha também, segundo o cartório. Era uma mansão antiga, de janelas altas e escadas longas, silenciosa como um túmulo elegante. Os empregados nos receberam com uma reverência contida, como se já soubessem que eu não passava de mais uma peça naquele tabuleiro de luxo e solidão. Ele me mostrou o quarto, separado do dele, e disse que eu teria tudo o que precisasse, desde que respeitasse as regras da casa. Não me tocou. Não me desejou. Apenas estabeleceu limites. E eu, em silêncio, me deitei naquela cama que cheirava a lavanda antiga, perguntando o que seria da minha vida dali em diante. Naquela primeira noite, chorei sem fazer barulho, com a cabeça afundada no travesseiro. Lembrei de quando sonhava em me apaixonar, em fugir de casa para viver uma história bonita, em ser livre para errar e tentar de novo. Mas ali, com apenas 18 anos e um anel que parecia uma algema de ouro, eu entendi que minha vida tinha sido vendida como se fosse um bem de valor. A dívida da minha mãe agora estava paga, mas o preço foi cobrado com juros, o meu futuro. Adormeci sem perceber, embalando um soluço seco, num silêncio tão grande que até o vento parecia respeitar. Os dias seguintes foram preenchidos por um silêncio que gritava dentro de mim. A casa era enorme, com móveis antigos, quadros de rostos sérios nas paredes e uma coleção impecável de porcelanas trancadas em um armário de vidro no corredor principal. Tudo era impecavelmente limpo, organizado, e cheirava a um passado que não me pertencia. Os criados falavam baixo, me chamavam de senhora, mas nunca olhavam diretamente nos meus olhos. Eu vagava pelos cômodos como uma sombra nova num casarão de lembranças velhas, sem saber onde encaixar minha presença jovem e deslocada. Ele passava a maior parte do tempo em seu escritório, uma sala escura com estantes de livros e um relógio de parede que marcava cada segundo como se me lembrasse que o tempo agora era dele. O som da madeira rangendo sob os meus pés se misturava ao tic-tac incessante. Às vezes, ele me chamava apenas para dizer o que eu podia ou não fazer, como se fosse um tutor severo mais do que um marido. Essa ala da casa é privada. Não entre ali. As janelas devem estar sempre fechadas ao entardecer.
Evite conversas longas com os empregados. Suas regras vinham sempre acompanhadas de um olhar firme, frio, mas nunca agressivo. Ele não gritava. Ele não precisava. Havia um quarto trancado no fim do corredor de cima, com uma maçaneta dourada e um tapete diante da porta sempre limpo. Uma vez perguntei o que havia lá dentro, e ele apenas respondeu: coisas que não lhe dizem respeito. A forma como falou me arrepiou. Não pelo tom, mas pela naturalidade com que me excluía da própria casa onde agora eu morava. Aquele quarto se tornou um mistério, um ponto fixo na minha mente. Todas as noites, ao passar por ele, eu sentia como se estivesse sendo observada por dentro da fechadura. Mas não havia som, nem luz, apenas a presença invisível de algo que não queria ser esquecido. Apesar da ausência de afeto, ele nunca foi rude comigo. Tinha um tipo estranho de cortesia, como quem respeita a propriedade recém-adquirida. Me dava roupas caras, livros novos, joias que nunca pedi. Mas nunca me ofereceu uma conversa sincera, um gesto de carinho. Eu era um enfeite naquele cenário antigo, um objeto de valor estético. Às vezes me pegava olhando para os espelhos dos corredores, tentando encontrar em mim a mulher que ele queria que eu fosse. Mas tudo que via era uma garota tentando sobreviver à própria juventude dentro de uma moldura que não escolheu. Certa manhã, o café foi servido em uma louça azul com detalhes dourados. Era linda. Eu comentei com a empregada, e ela apenas sorriu discretamente. Antes de sair da sala, sussurrou: essa porcelana era da antiga senhora. Pela primeira vez, ouvi menção à esposa anterior dele. Ninguém falava sobre ela. Não havia fotos dela na casa, nem objetos pessoais. Apenas aquela louça, intocada, que agora se misturava à minha rotina silenciosa. Aquilo me fez pensar: o que aconteceu com ela? Por que ninguém a mencionava? Onde ela estava? E por que a sensação de que sua presença ainda habitava a casa? Com o tempo, aprendi a andar devagar, a falar baixo, a sorrir com os olhos. Ele gostava disso. Dizia que eu tinha postura, que me tornaria uma grande dama. Mas eu sabia que estava me moldando ao ambiente para não enlouquecer. Comecei a anotar meus pensamentos em folhas soltas, escondidas entre as páginas de um livro qualquer. Era minha forma de respirar, de existir longe das porcelanas e das portas trancadas. E, mesmo sem perceber, comecei a desejar o impossível. Encontrar um jeito de escapar daquele casamento onde meu corpo era jovem, mas minha alma envelhecia a cada manhã. Foi num fim de tarde abafado que o vi pela primeira vez, entre as hortênsias e as roseiras. Ele vestia uma camiseta simples, suada, e calçava botas enlameadas. Não parecia saber que estava sendo observado. Da varanda, onde eu tomava meu chá com gestos contidos. Havia algo na maneira como ele lidava com as plantas, um cuidado bruto, mas carinhoso. Seus braços fortes moviam a terra com familiaridade, e seus olhos, quando se levantaram por um instante, cruzaram os meus com naturalidade. Ele não abaixou a cabeça, não fingiu que não me viu. Apenas sorriu, com um canto de boca, como quem reconhece uma presença que vale a pena. Nos dias seguintes, passei a frequentar o jardim com mais frequência, usando desculpas bobas: quero ler ao ar livre, preciso de ar fresco, as flores estão tão bonitas. Ele sempre estava lá, regando, podando, arrancando ervas daninhas. Eu fingia estar concentrada no livro, mas meus olhos escapavam das páginas toda vez que ele passava perto. Um dia, ele quebrou o silêncio. A senhora gosta de lírios? Respondi com um aceno tímido, surpresa por ele ter falado comigo. Eles florescem melhor se plantados longe das sombras, completou, olhando diretamente para mim. Era um recado disfarçado? Ou apenas jardinagem? A partir daquele momento, pequenos diálogos começaram a surgir entre nós. Sempre rápidos, sempre sob o risco de sermos vistos. Ele me contava curiosidades sobre as plantas, e eu fingia desinteresse, tentando esconder o rubor que subia pelas minhas bochechas. Nunca nos aproximávamos demais, mas os olhares duravam mais que o necessário. Havia uma dança silenciosa entre nós, um jogo perigoso que só eu parecia perceber. À noite, revivia cada palavra, cada gesto. A presença dele passou a invadir meus sonhos, misturando-se aos cheiros do jardim e ao som dos passarinhos que me acordavam cedo demais. Certa vez, ao se aproximar de mim, ele apontou discretamente para a cerca dos fundos. Ali atrás tem uma estufa. Quase ninguém vai lá. Depois saiu sem dizer mais nada,
deixando no ar uma tensão que queimava por dentro. Fiquei dias pensando se era um convite, um aviso ou apenas uma observação solta. Até que, num fim de tarde, decidi ir até lá. Caminhei lentamente, como quem não quer ser notada, sentindo o coração bater forte no peito. A estufa estava aberta. Por dentro, o cheiro de terra molhada e flores recém-podadas criava um cenário íntimo e abafado. E ali, entre as plantas exóticas, ele estava me esperando. Não houve toque. Não houve beijo. Mas houve silêncio. Um silêncio carregado de significados. Ele me olhou por alguns segundos, como quem esperava um sinal. Eu abaixei os olhos, confusa, assustada com a intensidade do momento. Desculpe, ele murmurou, se afastando. E eu, em vez de impedi-lo, apenas permaneci ali, imóvel. Não era o momento, ainda não. Mas algo havia mudado. Um portal invisível havia se aberto entre nós. E mesmo que eu voltasse para o casarão, para o quarto frio e para as porcelanas, minha alma agora conhecia um caminho diferente, feito de terra, cheiro de jasmim e olhos castanhos que me viam de verdade. Voltei à casa sem dizer uma palavra a ninguém. Jantei em silêncio, com ele sentado à minha frente como sempre, lendo o jornal e mastigando devagar. Mas tudo parecia diferente. O sabor da comida, o som dos talheres, até a luz do lustre parecia mais fraca. Eu estava ali fisicamente, mas parte de mim tinha ficado na estufa, entre os vasos e as promessas silenciosas. E foi nesse dia que percebi. O desejo, quando se esconde, não desaparece. Ele cresce, ganha raízes e começa a empurrar as paredes por dentro, querendo sair. E uma vez que floresce, é impossível fingir que nunca esteve lá. Foi durante uma manhã chuvosa que encontrei o caderno. Estava organizando o antigo armário do quarto de hóspedes, um daqueles cômodos pouco usados da casa, com móveis pesados e cheiro de madeira antiga. Ao abrir a gaveta inferior de uma cômoda escura, notei algo enfiado entre o fundo falso e a parede do móvel. Puxei com cuidado, sentindo o coração acelerar sem motivo aparente. Era um caderno de capa gasta, com cantos amassados e uma fita vermelha que o mantinha fechado. Não tinha nome, nem data. Mas havia algo naquela descoberta que me causava um arrepio estranho, como se estivesse prestes a ouvir uma voz do passado. Esperei estar sozinha no meu quarto para abri-lo. O silêncio da casa era cortado apenas pelo som da chuva batendo nas janelas. Sentei na beira da cama e desatei a fita com mãos trêmulas. As primeiras páginas traziam frases soltas, rabiscos, pequenos desenhos de flores e portas. Conforme fui lendo, percebi que eram anotações feitas por uma mulher. A caligrafia era delicada, mas havia desespero entre as linhas. Hoje ele trancou a estufa. Quero voar, mas não sei por onde sair. Ele pensa que me ama, mas só quer me manter aqui. Cada frase era uma semente de dor plantada em papel. Não precisei de muito para entender que o caderno pertencia à esposa anterior dele, a tal senhora da porcelana azul. Ela havia vivido ali, naquela mesma casa, talvez naquele mesmo quarto. E pelas palavras escritas com tanta angústia, parecia ter vivido prisioneira das mesmas regras, da mesma frieza. A diferença é que ela havia deixado rastros. Um grito silencioso escondido em papel amarelado. Em uma das últimas páginas, uma anotação quase ilegível me gelou por dentro. Se você encontrou isso, ainda há tempo. A estufa conhece os segredos. Senti um calafrio percorrer minha espinha. Não era apenas um diário. Era um aviso. Guardei o caderno de volta no fundo do meu próprio armário, entre lençóis que nunca uso. Durante o jantar, mal consegui encará-lo. Ele falava sobre negócios, sobre política, sobre qualquer coisa que não envolvesse sentimentos. E enquanto mexia o vinho na taça, eu apenas pensava na mulher que estivera ali antes de mim. Será que ela havia tentado fugir? Será que conseguiu? Ou será que desapareceu da mesma forma que agora minha vontade de obedecer estava sumindo? Era como se, ao encontrar aquele caderno, algo em mim tivesse despertado. Eu não estava mais sozinha dentro daquela prisão. Nos dias seguintes, voltei a reler as páginas. E a cada frase, me sentia mais próxima dela, como se fossemos duas versões de uma mesma história. Comecei a desconfiar de tudo, dos corredores sempre limpos, das portas trancadas, até mesmo da maneira como ele sempre sabia onde eu estava. Passei a observar a casa de um jeito diferente, buscando passagens, janelas destrancadas, brechas por onde o vento da liberdade pudesse entrar.
E no meio disso tudo, o jardineiro, ele também parecia saber mais do que dizia. Nossos olhares voltaram a se cruzar com mais intensidade. Como se ele também tivesse lido aquele caderno, em silêncio. Uma noite, não resisti e voltei à estufa. Estava vazia, mas havia uma pequena caixa de madeira entre os vasos, com uma tranca simples. Tentei abrir, mas estava fechada. Voltei ao quarto com a cabeça cheia de perguntas. Talvez o caderno fosse só o começo. Talvez aquela mulher tivesse deixado mais pistas. A sensação de estar sendo seguida aumentava, mas junto com ela, crescia a coragem. Algo dentro de mim mudará. Não era só a vontade de fugir. Era a necessidade de descobrir toda a verdade. Sobre ela. Sobre ele. Sobre o que realmente acontece com quem ousa sonhar naquele casarão de segredos. A tempestade daquela noite parecia anunciar algo. Relâmpagos cortavam o céu como se rasgassem um véu, e os trovões faziam as janelas vibrarem levemente. A energia oscilava, e a casa ficou ainda mais sombria. Ele estava fora, em uma viagem rápida a negócios, e a ausência dele criou um silêncio diferente, mais leve, como se a casa respirasse de outra forma. Aproveitei a oportunidade para andar pelos corredores sem o peso dos seus olhos. Meus passos me levaram ao andar superior, até aquela porta sempre trancada. Para minha surpresa, estava entreaberta. O coração disparou. Era a sala proibida. Empurrei devagar e entrei. O cheiro de madeira antiga e perfume doce me envolveu de imediato. Havia cortinas pesadas, móveis forrados com veludo e um lustre com velas apagadas. No canto, um gramofone coberto por um lençol branco. Retirei o tecido com cuidado, e vi uma coleção de discos antigos logo ao lado. Escolhi um sem olhar o título e coloquei para tocar. A música preencheu o ambiente como se trouxesse de volta um tempo que já não existia. Meus pés se moveram sozinhos, guiados por uma melodia que parecia saber tudo sobre minha dor. Dancei sozinha naquela sala, girando devagar com os olhos fechados. Pela primeira vez em muito tempo, senti meu corpo leve, livre, entregue a algo que não tinha nome. A música era suave, nostálgica, e cada nota parecia tocar partes de mim que estavam adormecidas. Me imaginei em outro tempo, com outra vida, sendo conduzida por mãos que me desejavam, não por obrigação, mas por encanto. Ao abrir os olhos, por um segundo, esqueci onde estava. Mas o reflexo no espelho me lembrou. Eu ainda era prisioneira. Apenas por instantes, consegui esquecer as correntes. Foi quando percebi o vulto na porta. Congelei. A música ainda tocava, mas o tempo pareceu parar. No batente, ele me observava em silêncio. O jardineiro. Não sei há quanto tempo estava ali, mas seus olhos estavam fixos em mim, como se me visse pela primeira vez. Eu deveria ter gritado, mandado que saísse, mas não fiz nada. Fiquei ali, imóvel, deixando que ele me visse inteira, vulnerável, dançando em uma sala proibida. Foi ele quem se virou primeiro. Saiu sem dizer palavra, com passos firmes e rápidos. O disco chegou ao fim, e o silêncio voltou a ocupar cada canto. Naquela noite, não dormi. Fiquei deitada tentando entender o que aquele momento havia significado. Será que ele me seguia? Será que sabia da existência do caderno, da caixa na estufa, da minha busca por respostas? Ou será que ele também carregava perguntas? Sentia que algo estava prestes a acontecer, como se a música tivesse aberto uma brecha entre o antes e o depois. Pela manhã, encontrei sobre a comoda um lenço que não era meu. Estava limpo, dobrado, com um leve cheiro de terra molhada. Uma mensagem muda. Um gesto pequeno, mas que dizia mais do que 1000 palavras. Voltei à sala no dia seguinte, mas a porta estava trancada de novo, como se nunca tivesse sido aberta. E ele, o dono da casa, agia normalmente, sem mencionar nada. Talvez não soubesse. Ou talvez soubesse e preferisse o silêncio. Mas eu sabia que cruzar aquela porta havia mudado algo em mim. Não era mais apenas a curiosidade ou o desejo escondido. Era a certeza de que eu precisava tomar uma decisão. Antes que aquela casa me engolisse por completo. Antes que meus passos se tornassem tão silenciosos quanto os da mulher que me precedeu. Depois daquela noite, tudo passou a parecer mais intenso. Meus sentidos estavam aguçados, como se a casa respirasse mais alto, como se os muros sussurrassem verdades que ainda não compreendia. O jardineiro evitava me olhar. Nossos caminhos se cruzavam, mas havia um esforço dele em manter distância.
E mesmo assim, eu o sentia presente, como uma sombra que me acompanhava em silêncio. Ele havia me visto naquela sala, naquele momento. E eu sabia, não era mais possível fingir que entre nós só existia terra e flores. Havia algo plantado ali, e estava começando a crescer. O dono da casa também percebeu a mudança. Seus olhares se tornaram mais longos, mais atentos. Certa tarde, ele me chamou ao escritório para conversar. Disse que eu parecia distraída demais, pensativa demais, calada demais. Suas palavras vinham em tom manso, mas com peso. Fiquei em pé diante da mesa dele, com as mãos cruzadas à frente do corpo, fingindo tranquilidade. Você tem tudo o que precisa? Ele perguntou, encarando-me como quem espera um deslize. Balancei a cabeça afirmativamente. Tem certeza? Foi quando percebi, ele desconfiava. Talvez não soubesse de tudo, mas sentia que algo escapava do controle. Naquela noite, minhas mãos tremiam. Peguei o caderno da esposa anterior e li outra vez as últimas páginas. Ela também começou a ser observada. Também sentiu a prisão apertar aos poucos, como se a casa inteira fosse cúmplice da vigilância. Cuidado com os olhos atrás das cortinas, ela escreveu. Eles veem mais do que parecem. Não consegui dormir. O relógio da parede parecia bater mais alto, me lembrando que o tempo estava passando, e minha liberdade escorria pelos dedos. E ao mesmo tempo, dentro de mim, crescia um desejo perigoso. Um desejo por algo que não podia ter. 2 dias depois, ele me chamou para jantar fora. Fato raro. Fomos a um restaurante caro da cidade, onde ele conversava com garçons e clientes como se fosse rei. Ali, ao lado dele, eu parecia uma filha, ou pior, uma boneca de porcelana exibida em público. Ele elogiava meu vestido, segurava minha mão por cima da mesa e sorria. Mas eu sabia, aquele sorriso era uma máscara. E a cada palavra dita em voz baixa, ele me lembrava do que eu devia. Você é minha. Nunca se esqueça disso. Me senti sufocar. Sorri de volta, como manda a etiqueta, mas por dentro eu gritava. No caminho de volta, no carro, ele segurou minha perna. Foi a primeira vez que tocou em mim com intenção diferente. Sua mão era pesada, firme, mas não agressiva. Senti um arrepio que não era de desejo, mas de medo. Estamos casados, não estamos, disse, sem tirar os olhos da estrada. Eu não respondi. Quando chegamos, ele abriu a porta para mim como um cavalheiro. Mas enquanto eu subia as escadas, sentia seu olhar me seguindo, como se marcasse cada passo meu. Tranquei a porta do quarto e me sentei na beira da cama com os olhos fixos no nada. As mãos tremiam. E os lábios mentiam quando eu dizia a mim mesma que estava tudo bem. Na manhã seguinte, encontrei o jardineiro me esperando no fundo do jardim. Ele não falou nada. Apenas tirou do bolso um bilhete dobrado. Leia quando estiver sozinha, murmurou. E se afastou. Escondi o papel no bolso do vestido e voltei para dentro da casa tentando disfarçar o coração acelerado. No quarto, abri o bilhete com cuidado. Havia uma frase curta. Você não está sozinha. Se quiser partir, hoje à meia-noite, na estufa. Meu corpo gelou. A respiração falhou. Era uma chance. Ou uma armadilha. Mas eu sabia, se não fosse agora, talvez nunca mais fosse. A manhã daquele dia parecia igual às outras, mas dentro de mim tudo era diferente. A ansiedade apertava o peito como um laço invisível, e cada som da casa me parecia mais nítido. O relógio da cozinha, o tilintar dos talheres, até os passos da empregada no corredor soavam como alertas. Durante o café, ele me observava mais do que o normal. Comentou sobre o vestido que eu usava, perguntou como eu havia dormido. Sorri. Menti. Muito bem. Por dentro, cada palavra era um esforço, como andar sobre uma corda bamba. Eu sabia que ele sentia algo. Talvez não o plano, mas o meu distanciamento. O almoço foi servido pontualmente, como sempre. A mesa posta com louça branca, guardanapos bordados, copos altos e o silêncio entre nós. Quando me sentei, notei algo estranho sob o prato. Um leve desnível. Fingi que ajustava o guardanapo e deslizei a mão por baixo. Era outro bilhete, menor que o anterior. Guardei rapidamente no bolso do avental. Ele não percebeu. Estava distraído com o noticiário. Comi devagar, pensando em cada movimento, como se qualquer erro pudesse denunciar o que eu escondia. Quando ele se levantou da mesa,
Respirei fundo pela primeira vez naquele dia. No meu quarto, trancada, abri o bilhete com as mãos trêmulas. Tudo pronto. À meia-noite, a porta da estufa estará destrancada. Traga apenas o necessário. A letra era diferente. Feminina. Reconheci de imediato. Era da mesma mulher que escreveu o caderno. Meu coração bateu forte. Aquilo queria dizer que ela havia conseguido fugir? Ou será que era alguém tentando me enganar? O fato de haver outra letra, outro aliado, me dava forças e dúvidas. Ainda assim, a ideia de ficar me parecia mais insuportável do que o medo de ir. Eu precisava acreditar que havia um caminho. Passei o resto do dia em silêncio. Recolhi poucas coisas, uma muda de roupa, o caderno, uma foto antiga da minha mãe e um envelope com um pouco de dinheiro escondido no fundo da gaveta. À noite, fui jantar normalmente. Ele estava mais calado que o habitual. Seus olhos me estudavam como se procurassem algo além da superfície. Você está diferente, ele disse. Mais leve. Engoli seco e sorri. Talvez o tempo esteja me fazendo bem. Ele sorriu de volta, mas não era um sorriso amigável. Era como o de quem sabe mais do que parece. Meus pés estavam gelados sob a mesa. Quando ele subiu para o quarto, esperei quase uma hora para ter certeza de que dormia. Os ponteiros do relógio marcavam 11h45. Meu coração batia tão alto que temia acordá-lo só com o som do medo. Vesti um casaco leve, peguei a pequena bolsa e caminhei descalça até a porta dos fundos. A casa parecia respirar comigo. Cada degrau era uma promessa. Cheguei ao jardim, escuro e úmido. A luz da lua filtrava-se pelas árvores, desenhando sombras nas pedras do caminho. Meus pés deslizavam entre poças e folhas. A estufa estava logo ali, com a porta entreaberta, como prometido. Ao empurrar a porta, o cheiro familiar da terra e das flores me envolveu como um abraço. Lá dentro, ele me esperava. O jardineiro. Seus olhos estavam firmes, mas havia medo neles também. Está pronta? Ele perguntou em voz baixa. Assenti, sem conseguir falar. Atrás dele, havia um pequeno portão de ferro, meio escondido entre trepadeiras. É por ali. Olhei para trás uma última vez. A casa, iluminada por uma única janela acesa, parecia um monstro adormecido. Respirei fundo, segurei a mão dele e dei o primeiro passo. Não sabia para onde íamos. Mas sabia que não podia mais ficar. Passamos pelo portão estreito sem olhar para trás. As mãos dadas, os passos rápidos e o som das folhas sendo pisadas formavam uma trilha de urgência e decisão. Não havia planos concretos, só o impulso da fuga. Do outro lado da cerca, um caminho de terra batida levava até uma estrada secundária. Estava escuro, mas ele conhecia o trajeto. Temos que ir a pé até o fim da curva. Lá, um amigo nos espera com um carro. Eu só conseguia balançar a cabeça, sentindo o coração quase saltar pela boca. Nunca pensei que teria coragem. Mas ali estava eu, correndo, suja, viva. Quando chegamos à estrada, vi um carro com os faróis apagados. Um homem nos acenou e abriu a porta traseira. Entramos sem trocar palavras. O motor ronronou, e o mundo atrás de nós começou a se apagar. Dentro do carro, tudo parecia surreal. A chuva fina batia no vidro, e o silêncio entre nós era cheio de promessas. Eu olhava pela janela tentando memorizar o caminho, como se o medo de esquecer fosse maior que o de ser pega. Ele pegou minha mão e a apertou levemente. Vai dar certo, sussurrou. Eu quis acreditar. Mas uma parte de mim ainda esperava ouvir meu nome sendo gritado atrás. Rodamos por quase uma hora até chegarmos a uma casa simples, com luz fraca e cheiro de café no ar. A mulher que nos recebeu parecia já saber de tudo. Me ofereceu toalhas, comida e um olhar cheio de compreensão. Você pode descansar aqui. Ninguém virá procurar por você por enquanto. Me sentei em uma poltrona antiga, com as pernas trêmulas e os olhos úmidos. Ele ficou perto, mas respeitou meu espaço. Aquela era a primeira vez, em muito tempo, que eu me sentia segura. Ainda não era liberdade plena, mas era o início de algo que não parecia prisão. Naquela madrugada, deitei em uma cama simples, de lençóis limpos, e pela primeira vez sonhei sem medo. Sonhei com campos abertos, com o som do mar, com minha mãe sorrindo de verdade. Quando acordei, o sol entrava pela janela e iluminava meu rosto. Havia marcas da noite anterior, sim, o cansaço, a incerteza,
a dor de tudo que deixei para trás. Mas havia também uma nova expressão no espelho. Algo que nunca tinha visto em mim: esperança. E naquele momento entendi que mesmo as fugas mais dolorosas são formas de renascimento. De reaprender a caminhar, a respirar, a existir. Dias depois, recebi um envelope com carimbo da cidade onde morávamos. Dentro, apenas uma folha dobrada com poucas palavras. Ela também tentou fugir. Mas não foi tão longe quanto você. Cuidado. Não havia assinatura. Não havia como saber quem mandou. Mas aquelas frases ecoaram dentro de mim por dias. Será que ele sabia? Será que alguém da casa o alertou? Ou será que havia alguém lá dentro que torcia por mim em silêncio, como uma sombra amiga? De qualquer forma, eu não podia mais voltar. A porta estava aberta. E mesmo que houvesse riscos, eu havia escolhido atravessá-la. Hoje, quando olho para trás, vejo uma menina de 18 anos vestida de noiva, assustada e silenciosa, sentada à beira de uma cama que não escolheu. E vejo a mulher que sou agora, ferida, sim, mas inteira. Descobri que nem sempre é preciso correr para se libertar. Às vezes, basta dar o primeiro passo. Aquele que rompe o medo. Aquele que quebra a promessa de obediência. O futuro ainda é incerto. Não sei para onde vamos, o que teremos, nem por quanto tempo. Mas sei que, pela primeira vez, estou escrevendo minha própria história. E desta vez, ninguém mais segura a caneta por mim.